Olá, meu nome é Ana Luísa de Freitas dos Santos e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Taxas de acúmulo de forragem em pastagem de Tifton 85 no município de Campo Herê, Santa Catarina, durante o ano de 2020, sob orientação do professor Dr. Antônio Valdemir Leopoldino da Silva. Sabe-se que as forragens possuem um caráter estacional, ou seja, as suas produções acabam variando conforme as estações do ano, isso em consequência do clima e das chuvas. Esses fatores afetam o crescimento, a produção de biomassa e também a qualidade das forrageiras, sendo que essas não possuem uma produção uniforme ao decorrer do ano. O acúmulo de forragem vem sendo utilizado como uma ferramenta bastante importante que auxilia na realização do manejo forrageiro, pois permite a adequação da carga animal nas áreas de implantação de pastagem, permite que seja realizado um planejamento para o uso das áreas e assim tenham-se reservas de alimento nas épocas de escassez de alimentos. E também uma melhor distribuição do uso das áreas, com melhor distribuição dos animais por piquetes e também o uso das terras. A cultivar utilizada no trabalho foi a Tifton 85, que é uma gramínea perene, bastante utilizada na nossa região devido ao seu alto valor nutricional para os animais e também por sua adaptação à região. Ela é bastante utilizada tanto para o pastejo quanto para a fenação. O objetivo desse trabalho foi, então, estimar as taxas mensais e diárias do acúmulo de forragem. O acúmulo de forragem é uma unidade de medida utilizada para verificar a quantidade de biomassa que aquela pastagem produziu em um intervalo de tempo, a fim de, então, dimensionar uma curva de produção do Tifton 85. O trabalho teve início no ano de 2019, porém estarei apresentando os dados do ano de 2020, do segundo ano de desenvolvimento. Esse trabalho é realizado, então, na Fazenda Primavera, onde está alocada a área de pastagem, no Centro de Educação Profissional, no SEDUP de Campo Herê. Essa pastagem ocupa um espaço de menos de 1 hectare e está implantada no local há cerca de 8 anos. E vem sendo utilizada para a alimentação de vacas em lactação que desenvolvem pastejo rotativo. Para fazer a análise e a verificação do acúmulo de forragem, é necessário realizar coleta de amostras da forrageira. Essas coletas são realizadas sempre no último dia do mês, utilizando 12 pontos aleatórios. O quadrado é utilizado como uma unidade amostral, possui 0,5 metros de lado e é jogado de forma aleatória no local de pastagem. A vegetação que fica contida dentro deste quadrado é submetida ao corte ao nível do solo e em seguida o local recebe a gaiola de exclusão, para que os animais não tenham acesso ao local que está sendo amostrado. A gaiola fica lá por um mês e no último dia do mês seguinte vai lá e retira-se a gaiola e corta-se a forragem, fazendo assim a verificação do acúmulo de forragem daquele respectivo mês. E, em sequência, repete-se todo o processo de lançamento dos quadrados na área de pastagem. As amostras coletadas são levadas para o laboratório da UDESC, onde é obtido o teor de matéria seca. Essas amostras são pesadas, secas em estufa de ventilação forçada, submetidas a 55 graus por pelo menos 72 horas e, em seguida, pesadas novamente. O delineamento experimental utilizado é o completamente casualizado, utilizando 12 tratamentos, que são os meses do ano, variando de janeiro a dezembro, sendo 4 repetições por tratamento e 3 pontos de amostragem por repetição. Os resultados obtidos são levados para verificação, para análise de variância, são submetidos à análise de variância e também à comparação das médias pelo teste de Tukey a 5%. Como resultados, nós temos que o ano de 2020 conseguiu atingir uma produção de matéria seca de 27 mil kg por hectare. E as maiores produções se encontram de janeiro a março, com uma média de 12 mil kg por hectare, e de setembro a dezembro, com uma média de 9 mil kg por hectare, sendo que esses resultados encontram-se nos meses mais quentes do ano e representam cerca de 81,6% do total da produção de matéria seca anual do ano de 2020. Quando olhamos a figura abaixo, verificamos o acúmulo de matéria seca diário, quilogramas por hectare ao dia. Quando analisamos o mês de janeiro, verificamos que ele obteve o pico máximo de produção. O mês de janeiro houve o maior acúmulo de matéria seca
por hectare ao dia, com 181 quilos. E olhamos o mês de agosto, nós verificamos que teve o menor acúmulo de matéria seca de quilogramas hectare dia, com apenas 12 quilogramas hectare dia. Quando comparamos o pico máximo e o pico mínimo, conseguimos verificar uma variação de cerca de 15 vezes. Analisando então, o mês de janeiro foi o que teve maior produção, quando em comparação aos demais meses do ano de 2020, porém, logo em seguida, o mês de fevereiro também obteve um alto valor de produção de acúmulo de matéria seca, melhor que os demais meses, porém inferior ao mês de janeiro. Quando avaliamos os meses de menor produção, abril, maio e junho, vemos que eles não diferiram entre si, porém foram melhores que os meses de julho e agosto, que também não diferiram entre si e possuíram os menores acúmulos de matéria seca no ano de 2020. Com isso, nós temos que o acúmulo de forragem médio diário foi de 74 kg por hectare ao dia. Podemos concluir, então, que as forrageiras possuem sim um caráter estacional e possuem variações na sua produção de biomassa, tendo picos de alta produção e picos de baixa produção, o que podem afetar a produção animal. Sendo assim, necessárias algumas práticas alternativas e também complementares para minimizar este desbalanço na disponibilidade das forrageiras e, então, reduzir os impactos na produção animal. Seria isso, o meu muito obrigado!